Então vamos ao conceito de paralelismo. Olha lá, coloquei para você aqui uma nota. O paralelismo sintático é um conceito que trata de um encadeamento ou de uma repetição de estruturas sintáticas semelhantes, iguais, termos e orações, em uma sequência ou enumeração. Tal conceito está diretamente ligado ao conceito de coordenação, que quem é coordenado A. Termos coordenados entre si são aqueles que desempenham a mesma função sintática dentro do período. Orações coordenadas são aquelas sintaticamente semelhantes e independentes uma da outra. Normalmente, há conectivo ligando tais termos ou orações. O paralelismo é particularmente útil para assegurar a clareza de construções organizadas segundo o princípio da coordenação. Então, vamos dar o que interessa para a gente aqui, ó. Presta bastante atenção aqui, abençoadinho. De acordo com o professor Celso Cunha, se o artigo determinar o primeiro substantivo de uma enumeração, todos os demais substantivos dentro dessa coordenação, dessa enumeração, deverão ser assim determinados. Assim, ó, olha só o que eu tenho para você aqui, ó. Vamos a uma enumeração. Ó, o candidato, aqui eu não tenho uma enumeração. Observará, não tem uma enumeração, mas aqui eu tenho uma enumeração. Ó. Olha a enumeração, olha a sequenciação. Nesse bloco aqui, eu tenho ou não tenho uma enumeração? Uma sequenciação? Tenho. Então, preste atenção no que Celso Cunha vai dizer para você. Dentro de uma enumeração, veja aqui os substantivos. Valério, cadê os substantivos? Ó, coesão é substantivo, coerência é substantivo, concisão é substantivo, correção é substantivo, elegância é substantivo. Perfeito. Veja se temos artigo. Temos, ó. Esse A é artigo. O artigo acompanha o substantivo. Esse A é artigo, 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 acompanha o substantivo. Olha só o que Celso vai dizer. Aqui eu tenho uma enumeração, uma sequenciação. A coesão, a coerência, a concisão, a correção e a elegância. Quero perguntar para você. Dentro dessa enumeração, o primeiro substantivo, olha o primeiro substantivo, ó. Se o primeiro substantivo aparecer com o artigo antes dele, os demais substantivos devem também ser determinados pelo artigo, ó, para manter o que, por favor? O paralelismo. Para manter o que? A igualdade. Paralelismo é uma igualdade. Dentro de uma enumeração, sequenciação, pegue o primeiro substantivo, coesão. Veja se antes dele tem artigo. Tem. Se o primeiro substantivo dentro de uma enumeração houver um artigo definido, os demais substantivos devem aparecer antes dele o artigo, para determinar esse substantivo, para manter o paralelismo. Então eu vou dizer, o candidato observará a coesão, é uma coesão determinada, é uma coerência determinada, é uma concisão determinada, é uma correção determinada e é uma elegância determinada. Geralmente, no paralelismo, na sequenciação, na enumeração, haverá um conectivo. Olha o conectivo aqui, ó. No caso, será a conjunção que, Valério? Aditiva. Que liga coisas, o que, por favor? Iguais. Olha o conectivo aí. Muito bem. Nota. Vamos a uma nota aqui para você. Se o artigo for, atenção, se o artigo for retirado do primeiro substantivo dentro da enumeração, dentro da sequenciação,
retira-se o artigo dos demais substantivos da enumeração. Olha o caso aqui embaixo. Vamos aqui. O candidato, eu não tenho uma enumeração. Observará, não tenho uma enumeração, mas aqui eu tenho enumeração. Olha a enumeração, olha a sequenciação. Vamos ao primeiro substantivo. Olha o substantivo aqui, ó. Coesão, coerência, concisão, correção, elegância. São substantivos? Sim. Estão sequenciados? Sim. Veja o primeiro substantivo. O primeiro substantivo é o quê? Coesão. Eu tenho artigo antes do primeiro substantivo da enumeração? Não. Eu não tenho artigo. Esse substantivo está sendo tomado no sentido genérico. É uma coesão qualquer. Se eu tirei o artigo do primeiro substantivo da enumeração, eu vou ter que retirar o artigo dos demais substantivos. Para qual escopo? Para qual objetivo? Para mantermos o paralelismo. Para mantermos o paralelismo. Então, olha aqui para mim, abençoadinho. Olha aqui, de acordo com o professor Celso Cunha, se dentro de uma enumeração, se dentro de uma sequenciação, você vai buscar o primeiro substantivo. Se antes do primeiro substantivo houver um artigo definido, você tem que repetir o artigo antes dos demais substantivos para manter o paralelismo, ok? Se, porém, dentro de uma enumeração, buscou o primeiro substantivo, antes dele não tem artigo, está sendo tomado no sentido genérico, você vai retirar o artigo antes dos demais substantivos da enumeração. Para qual escopo? Para manter o paralelismo, ok? Muita atenção. Vamos ver comigo. Ó, vem comigo aqui para você entender melhor. Ele vai colocar assim, ó, Sebrasp. O termo os, nas três últimas ocorrências, poderia ser suprimido, mantendo a correção gramatical do texto. Ó. Mantendo a correção gramatical, ele está dizendo que mantém o que, abençoadinho? A gramática. Vamos ver? Vamos? Bora? O candidato estudou os livros, os tópicos, os testes e os manuais naquela universidade. Vamos à enumeração. O candidato tem enumeração? Não. Estudou tem enumeração? Não. Mas os livros, os tópicos, os testes e os manuais. Eu tenho aqui uma enumeração. Vamos embora? Dê-me os núcleos dessa enumeração. Livros, ó, substantivo, tópicos, substantivo, são os núcleos. Testes, substantivo, manuais, substantivo. Olha que legal. Dentro dessa enumeração, dentro dessa sequenciação, olha o conectivo, ó. Olha a conjunção coordenativa aditiva, ligando, conectando coisas, o que, por favor? Iguais. Agora, Valério, eu dentro dessa enumeração, busco o primeiro substantivo. Olha o primeiro substantivo. Antes dele, tem artigo? Tem, ó. Se ele colocou o artigo definido antes do primeiro substantivo, é salutar que você repita o artigo antes dos demais núcleos da enumeração. Antes dos demais, o que, por favor? Substantivo. Para qual finalidade? Para mantermos o que? O paralelismo. Para mantermos o paralelismo sintático. Então eu vou dizer, o candidato estudou os livros, são livros determinados. Os tópicos, tópicos determinados. Os testes, testes determinados. E os manuais, manuais determinados. Ok? Aí vem a banca Sebrasp. Atenção! Vem a banca Sebrasp e vai perguntar o seguinte, ó. O termo os, nas três últimas ocorrências, ó. Nessas três últimas ocorrências aqui, ó. Os e os, ó. O termo os nas três últimas ocorrências. Os manuais, os testes, os tópicos. Poderia ser suprimido, mantendo a correção gramatical. Eu posso suprimir? Não.
Eu não posso suprimir esse uso de manuais, esse uso de teste, esse uso de tópicos. Por que você não pode? Porque eu quebro o paralelismo. Eu quebro a igualdade. Não pode. Portanto, esse item é o que, por favor? Erradíssimo. Não posso. O que eu poderia fazer era reescrever essa enumeração, mantendo a correção gramatical. Eu poderia dizer, o candidato estudou livros, tópicos, testes e manuais. Tirei o artigo do primeiro, eu retiraria o artigo dos demais. Seria uma reescritura? Sim. Manteria a correção gramatical? Sim. Mas alteraria o sentido. Muito cuidado. Ok, querido? Bora. Tem uma questãozinha aqui também da banca IADS. Olha lá, Valério. Olha o comando. Ó, vamos ao texto logo. Vamos ver se eu tenho uma enumeração. Dívidas impagáveis, ameaças veladas, água dividida com animais, jornadas extenuantes sem descanso, moradias insalubres, falta de equipamento de proteção e de kit de primeiros socorros. Ó, os relatos de trabalhadores resgatados no país reúnem vários elementos que mostram como se figura o trabalho análogo ao de escravos nos dias de hoje. Vem o comando da questão, ó. A colocação de um artigo antes de dívidas impagáveis implicaria para que seja mantido o paralelismo sintático no trecho. A inserção de artigo antes de todos os elementos da enumeração inicial do texto. Vamos ver a enumeração? Bora! Vambora, Valério. Olha a enumeração, ó. Dívidas impagáveis, ó. Olha a enumeração que eu tenho. Dívidas impagáveis, ameaças veladas, água dividida com animais, jornadas extenuantes sem descanso, moradias insalubres, falta de equipamento de proteção e de kits de primeiros socorros. Olha a enumeração. Agora, dê-me o núcleo dessas enumerações. Ou melhor, dê-me o núcleo dessa enumeração. Olha o núcleo, os núcleos. Dívidas, substantivo, ameaças, substantivo, água, substantivo, jornadas, substantivo, moradias, substantivo, falta, substantivo. Pronto. Os núcleos dessa enumeração, os substantivos dessa enumeração, quais são? Olha lá. Dívidas, ameaças, água, jornadas, moradias e falta. Perfeito. Dentro dessa enumeração, eu tirei o artigo do primeiro substantivo. Olha o primeiro substantivo, ó, dívidas. Tem artigo aqui? Não. Se eu tirei o artigo do primeiro, para manter o paralelismo sintático, eu vou tirar o artigo do segundo, ameaças. Vou tirar do terceiro, água. Vou tirar do quarto, jornadas. Vou tirar do quinto, moradias. Vou tirar do sexto, falta. E eu tiro para manter o paralelismo. Para manter o paralelismo sintático. Muito bem. Agora, se eu colocasse aqui o artigo, ó, olha o comando da questão. Se eu colocasse aqui, ó, as dívidas, ó, a inserção, a colocação de um artigo antes de dívidas impagáveis, coloquei o artigo aqui, ó, as dívidas impagáveis, implicaria, para que seja mantido o paralelismo sintático do trecho, a colocação de artigo antes de todos os elementos da enumeração do texto? Sim. Se eu colocar o artigo aqui antes de dívidas impagáveis, as dívidas, aí eu vou colocar aqui também o artigo, ó, as dívidas, as ameaças, a água, as jornadas, as moradias, a falta, para que seja mantido o paralelismo. O item é certo ou errado, Valério? O item é o quê, por favor? Certíssimo. Tem uma nota aqui, queridão, para você entender comigo, ó. Olha a nota.
Dentro de uma enumeração ou sequenciação, pode-se utilizar somente a primeira preposição, ó. Estamos falando agora não mais de artigo. Estamos falando de preposição. Estamos falando de preposição, ó. Nós vamos trabalhar preposição, Valério? Vamos. Nós vamos trabalhar preposição. Sem dúvida nenhuma. Mas para te ajudar aqui, ó, até chegarmos à preposição, ó, preposição. Só para que você tenha uma noção, porque eu vou explicar o que é preposição na íntegra para você. Mas até chegarmos lá, você precisa guardar essas preposições, ó. As preposições, nós podemos colocar aqui uma palavra mnemônica, chamada pescado, ó. Pescada. Posso guardar isso, Valério? Pode. Guarda essa palavra aí, pescado. Pescada. As preposições essenciais, ó. Para, perante. Olha lá, abençoado. Para, perante, por, per. Até entrarmos lá, ó. Com E. Em, empre. E, empre. Com S, sem, sob, sobre. Maravilha, ó. Sobre, com C. Com, contra. Ó, com A, ante, até, após. Olha lá. Após. Após. Muito bem. D. Com a letra D. Desde. E D. E com a letra A. A. São 18 preposições, ó. Palavra mnemônica. Pescada. Para, perante, por, per, em, empre, sem, sob, sobre, com, contra, ante, até, após, de, desde e a. E tem uma preposição também menos cobrada. É a preposição que nós vamos ver depois, chamada de tras. Tras é uma preposição. Então, Valério, volta a nota aqui. Dentro de uma enumeração ou sequenciação, pode-se utilizar somente a primeira preposição. Ó. Agora eu não estou falando de artigo definido. Não estou falando de artigo indefinido. Eu estou falando de preposição. Ó, pode-se utilizar somente a primeira preposição, omitindo as demais. Pode usar a primeira e omite as demais. Nesse caso, o paralelismo será o quê? Mantido. Vamos lá. Valério gosta de futebol, de basquete, de atletismo, de natação. Eu tenho enumeração aqui? Não. Tem enumeração aqui? Não, mas eu tenho uma enumeração aqui, ó. Eu tenho uma sequenciação aqui. Perfeito. Dentro dessa sequenciação, ó, cadê os núcleos? Substantivo, futebol, basquete, substantivo, atletismo, substantivo, natação, substantivo. Olha o E, ó. O E é uma conjunção, e é uma conjunção aditiva, que liga coisas iguais. Você vai trabalhar neste curso as conjunções coordenativas? Sim. Você vai trabalhar as conjunções subordinativas? Sim. Também eu vou trabalhar. Então, olha só que interessante, querido. Dentro dessa enumeração, eu coloquei a primeira preposição, ó. Cadê a primeira preposição, Valério? O D, ó. Coloquei a primeira preposição. Ó a primeira preposição, ó. Valério gosta. Quem gosta, gosta de. Coloquei a primeira preposição. Coloquei a segunda preposição antes do segundo núcleo. Coloquei a terceira preposição. E coloquei a quarta preposição. Valério gosta. Quem gosta, gosta de. Valério gosta de futebol. Valério gosta de basquete. Valério gosta de atletismo. Valério gosta de natação. Então, eu tenho uma enumeração? Tem. Cadê os núcleos dessa enumeração? Futebol, basquete, atletismo, natação. Colocou a preposição no primeiro? Coloquei. Colocou a preposição no primeiro? Sim, ó. Você deve repetir no segundo, deve repetir no terceiro,
deve repetir no quarto. Você repetiu a preposição? Sim. Para qual finalidade? Para manter o paralelismo. Muito bom, Valério. A igualdade, ó. Manteve a igualdade. Valério gosta de futebol, de basquete, de atletismo, de natação. Veja que aqui eu não tenho artigo, ó. Valério gosta de futebol. É um futebol qualquer, é um basquete qualquer, é um atletismo qualquer, é uma natação qualquer. Muito bem. Valério é uma enumeração? Não. Gosta é uma enumeração? Não. Mas de futebol, basquete, atletismo é uma enumeração. Cadê o núcleo? Cadê os núcleos dessa enumeração? Os núcleos, ó, futebol, basquete, atletismo e natação, que são substantivo, Ó, Valério gosta. Quem gosta, querido, quem gosta, gosta de algo, gosta de alguém. Olha a regência do verbo gostar. Eu coloquei a primeira preposição antes do primeiro núcleo, ok? Mas aí, se você prestar atenção, eu tirei do segundo, ó. Quando eu tiro do segundo, ela fica aqui, ó, subentendida, ó. Ela fica subentendida? Sim, ó. A preposição de fica subentendida, fazendo menção a uma figura de linguagem, chamada o que, por favor? Elipse. Valério gosta de futebol, tirei do segundo. Valério gosta de, ó, tem a preposição subentendida aqui, ó, fazendo menção de uma figura de linguagem, chamada o quê? Elipse. E Valério gosta de natação, ó. O de está subentendido aqui, ó, fazendo menção de uma figura de linguagem chamada o quê? Elipse. Então, dentro de uma enumeração, Valério gosta de futebol, Valério gosta de basquete, Valério gosta de atletismo, Valério gosta de natação. Eu tenho uma enumeração? Tenho. De futebol, basquete, atletismo e natação. Colocou a primeira preposição e você pode omitir as demais? Posso. Você não quebra o paralelismo? Não. Eu não quebro aqui, ó, querido, o paralelismo. O paralelismo não foi quebrado? Não. Não foi quebrado porque eu faço menção de um recurso estilístico. Qual recurso estilístico? A elipse. Eu estou fazendo menção à arte, à retórica de escrever. Eu mantenho o meu paralelismo. Mantenho o paralelismo? Mantenho a igualdade. Ó. Então, Valério, olha a nota novamente. Dentro de uma enumeração, dentro de uma sequenciação, pode utilizar somente a primeira preposição? Sim. Omitindo as demais. Então aqui eu repeti, ó. Valério gosta de futebol, de basquete, de atletismo, de natação. Repetiu de, repetiu de, repetiu de, repetiu de. Paralelismo. No segundo exemplo, Valério gosta de futebol, coloquei só a primeira preposição, omiti a segunda, omiti a terceira, omiti a quarta. Eu mantenho o paralelismo? Mantenho. E cuidado, hein, querido? Aqui, olha que lindo. Aqui, ó, nós temos aqui uma reescritura. Muita atenção, ó. Eu tenho aqui uma reescritura, sim, ó. E aqui eu tenho ambas as reescrituras. Eu tenho aqui a reescritura semântica, ó. Eu tenho a reescritura semântica que tem a ver com sentido. Valério gosta de futebol, de basquete, de atletismo, de natação. O sentido aqui é o mesmo. Valério gosta de futebol, basquete, atletismo e natação. O sentido é o mesmo? Sim. Posso escrever? Eu tenho a escritura semântica. E aqui também eu vou ter a escritura o quê? Gramatical. Gramaticalmente, eu posso escrever assim numa redação. Valério gosta de futebol, basquete, atletismo e natação. Ah, então aqui eu tenho ambas as escrituras, a semântica, que trabalha o sentido, a gramatical, que trabalha o quê, por favor? A gramática. Maravilha, querido. Vamos ver isso aqui numa questão de prova da banca Sebrasp. Ó, em relação à prática pedagógica e avaliação, os indicadores refletem coletivamente sobre a proposta pedagógica da escola, sobre o planejamento das atividades educativas, sobre
as estratégias e recursos de ensino e de aprendizagem, sobre os processos de avaliação dos alunos. Olha essa enumeração aí. Olha essa enumeração aí. Dê-me os núcleos dessa enumeração. Olha os núcleos. Proposta, substantivo. Planejamento, substantivo. Estratégias, substantivo. E o que, por favor? Processos, substantivos. Quero perguntar, esses núcleos dessa enumeração, tem preposição na primeira? Tem. Cadê a preposição na primeira, Valério? Olha a preposição aqui, ó, sobre, que é uma preposição, o que, por favor? Essencial. Sobre a proposta pedagógica da escola, sobre, olha a preposição, ó, sobre o planejamento das atividades educativas, sobre, olha a preposição, sobre as estratégias de recurso do ensino e de aprendizagem, sobre, olha lá, dentro dessa enumeração, dentro dessa sequenciação, ele repetiu a preposição antes dos substantivos. Está mantendo o que, por favor? O paralelismo. Ele está mantendo o paralelismo. Ele repetiu a preposição? Sim. E cuidado, veja que o artigo é repetido também, ó. Sobre a proposta, olha o artigo, ó. É uma proposta determinada. Sobre o planejamento, é um planejamento determinado. Sobre as estratégias, é uma estratégia determinada. Sobre os processos, é um processo determinado. Muito bom, Valério. Agora vamos ver o comando do examinador. Você vai se emocionar. Se as três últimas ocorrências da preposição sobre forem retiradas do trecho em questão, serão mantidas a correção gramatical, que é a gramática, a coerência argumentativa e as informações originais do texto. Questão está o quê, por favor? Certa. Eu posso retirar a preposição. Eu posso fazer assim, abençoado, ó. Olha o que eu posso fazer, ó. Eu posso fazer o seguinte, ó. Sobre, vem comigo aqui, ó. Sobre a proposta, vou devagar aqui para você entender, porque é uma questão muito boa. Sobre a proposta, e aí ele vai, ó. Vambora, vamos colocar a vírgula. Então eu vou retirar aqui, ó. Ou melhor, eu vou deixar para você entender, ó. Sobre, vamos devagar. Sobre o planejamento. Sobre o planejamento. Na manhã, sabemos, ó, Deus vai nos abençoar, nós estamos estudando, diga amém. Sobre a proposta, sobre o planejamento, sobre, vem que venha, sobre as estratégias, sobre as estratégias, e ele vai, sobre os processos, sobre os processos, e ele vai embora. Maravilha! E aí, meu nobre e querido aluno, veja que eu tenho uma enumeração aqui, ó. Eu tenho uma sequenciação. Dê-me os núcleos. Olha aqui, por favor, os núcleos. Proposta, vamos lá. Planejamento, vamos lá. Estratégias, vamos lá. Processos. Perfeito. Valério, 1, 2, 3, 4 núcleos. Vamos lá. O primeiro núcleo tem preposição, Valério? Tem. Dê-me a preposição sobre. Olha a preposição no primeiro. Olha a preposição no segundo. Olha a preposição no terceiro. Olha a preposição no quarto. Ele está mantendo o que, por favor? O paralelismo. Está mantendo ou não está? Sim. Agora vem o comando da questão. Agora você prepara o lenço. Olha o comando da questão. Sobre a proposta, sobre o planejamento, sobre as estratégias, sobre os processos. Vem o comando. Se as três últimas ocorrências da preposição sobre, essas três aqui, ó, retirar essa, retirar essa, retirar essa. Se as três últimas ocorrências da preposição sobre forem retiradas do trecho em questão, serão mantidas a correção gramatical? Sim.
A coerência argumentativa, posso escrever? Posso. E as informações originais do sentido? Posso. Então, eu posso eliminar essas três últimas ocorrências que eu continuo mantendo. Eu continuo mantendo o que, Valério? Eu continuo mantendo o que, por favor? O paralelo. Eu continuo mantendo o paralelismo. Ok? Se eu retirar esse sobre e esse sobre, os três, eles ficarão subentendidos, fazendo menção de uma figura de linguagem chamada de elipse. Eu só não posso tirar a primeira. A primeira eu não posso. Mas as demais preposições podem ser retiradas do contexto em questão? Sim. Eu quebro o paralelismo? Não. Eu não quebro o paralelismo. O paralelismo, ele não é quebrado. Ok, querido? Pegou aí essa noção de paralelismo? Ao paralelismo com artigo? Então vamos lá. Dentro de uma enumeração, dentro de uma sequenciação, de acordo com Celso Cunha, usou o artigo no primeiro núcleo do substantivo? Repete nos demais. Posso tirar qualquer artigo? Não. Entretanto, se dentro de uma enumeração, se dentro de uma sequenciação, tirou, veja o primeiro núcleo. Se não tiver artigo no primeiro núcleo, os demais núcleos, os demais substantivos não podem ter artigo para manter o paralelismo, ok? E agora, a preposição. Não estou falando de artigo, estou falando de preposição essencial. Palavra mnemônica, pescada. Para, perante, por, em, entre, sem, sob, sobre, com, contra, ante, até, após, de, desde, a e trás. 18. Preposição. Dentro de uma enumeração, dentro de uma sequenciação. Colocou a preposição antes do primeiro substantivo, núcleo. Repita a preposição dos demais, mantendo o paralelismo. Entretanto, dentro de uma enumeração, dentro de uma sequenciação, colocou a primeira preposição. Você pode retirar as demais preposições? Pode. Quebra o paralelismo? Não. Prejudica o sentido? Não. Prejudica a coerência argumentativa? Não. Porque nesse caso, o paralelismo é mantido. Porque você entrou na estilística. Você deixou as demais preposições subentendidas, fazendo menção da elipse. Então você não quebra o paralelismo. Ok, querido? Não saia daí não. Vamos tomar uma água e voltaremos.